O momento da palavra de Deus para nós é o momento de nós ouvirmos aquilo que Deus tem para falar em relação à nossa vida. Então tem coisas na nossa vida que ninguém sabe, a não ser Deus e o nosso discipulador. E tem coisas na nossa vida que somente Deus pode nos dar a direção para que nós venhamos mudar. Porque às vezes vem alguém e te fala, você precisa melhorar nisso. Você não muda. Por quê? Se o Espírito Santo de Deus não nos convencer a isso, nós não vamos mudar. Então que nessa noite você possa deixar o Espírito Santo de Deus te convencer. Porque quando Deus nos convence, irmãos, ali é o certo para a nossa vida e é o melhor para nós, amém? Então eu quero compartilhar uma palavra hoje, para você que quer anotar aí, para você que quer levar para a sua vida essa palavra, aplicar dia após dia. O tema da nossa palavra de hoje é ganhando e consolidando. Ganhando e consolidando é o tema da nossa palavra de hoje. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 10, verso de número 25. Nós vamos compartilhar esse texto que eu acredito que os irmãos conhecem bem, e o Senhor tem muito para falar conosco aqui hoje. Evangelho de Lucas capítulo 10, verso de número 25. Juntamente comigo, irmãos, veio meu discípulo Adriano, e eu vou compartilhar um pouco da história dele aqui hoje. Por isso que eu não apresentei ele ainda. Ele foi pego de surpresa agora. Eu vou contar algo para vocês do que Deus fez na vida desse homem. E até ele vai surpreender, porque o discípulo ele tem uma visão do discipulador, e o discipulador tem uma visão do discípulo, né? E eu vou compartilhar a visão daquilo que Deus me deu em relação à vida dele. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Diz assim: e eis que o intérprete da lei se levantou e disse, para prová-lo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como o interpretas? Aquele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, fazei isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, os quais lhe roubaram e ferindo, foram-se e deixando-o meio morto. Coincidiu que descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo, passou de lado oposto do caminho. Da mesma forma um levita, chegando próximo daquele lugar e vendo, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, que seguia seu caminho, passou perto dele, e vendo, teve compaixão dele. Aproximou-se, vendo suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, colocou sobre a sua própria cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 pequenas moedas de prata e deu ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, tudo o que gastastes a mais, eu pagarei a ti quando regressar. Quem, pois, desses 3 te parece que foi o próximo que caiu nas mãos, foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Ele disse: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nessa hora nós pedimos o discernimento e a compreensão dessa palavra. Senhor, o Senhor sabe a necessidade que cada um hoje aqui precisa. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nos agrada, mas aquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que a sua palavra ela é conforto para aqueles que são aflitos. Então que o Senhor venha trazer esse conforto, ó Deus, a esses corações. Mas nós sabemos também que a sua palavra ela incomoda aqueles que estão acomodados. Que o Senhor venha incomodar, ó Deus, aqueles que estão acomodados e que não têm feito aquilo que é vontade do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, viver a nossa vontade, mas nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então ministra, ó Deus, o nosso coração, abra os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos o Senhor, que a nossa mente seja aberta para entender o propósito do Senhor para a nossa vida, e que nós venhamos sair daqui com convicção no nosso coração, que é a voz do Senhor falando e nos direcionando para viver a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
Esse texto da palavra do Senhor é um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus ela é viva, então ela se renova a cada leitura, a cada momento o Espírito Santo de Deus começa a falar conosco mais uma vez. E nós olhamos para esse texto, e a Bíblia diz que um intérprete da lei, alguém que conhecia a lei, um advogado, chega diante de Jesus Cristo, não com a intenção de aprender mais, mas de encontrar algo na vida de Jesus para acusá-lo, ou para provar algo contra a vida dele. Ele pergunta para Jesus: Senhor, o que deve ser feito para se herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: amarás a Deus e amarás ao seu próximo como a ti mesmo. E faz uma pergunta. Ele olha para Jesus e faz uma pergunta: quem é o meu próximo? Jesus então conta uma história para ele. Irmãos, todas as vezes que nós olharmos para a palavra de Deus, que nós encontramos Jesus contando uma história, aquela história, ela é fundamental para a nossa vida. Aquela história não é uma simples reflexão, aquela história é uma direção de Deus para que nós venhamos viver essa vontade. Então Jesus fala que certo homem vinha de viagem de Jerusalém para Jericó. E aí eu quero te chamar a atenção nesse primeiro ponto dessa história, irmãos. Aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, e a Bíblia diz que esse caminho, quando você vai estudar sobre esse caminho, era um caminho perigoso. Não se deve andar sozinho. E a Bíblia diz que aquele homem vinha sozinho por esse caminho. Aquele homem passa por um momento difícil na sua vida, onde ladrões vêm, roubam dele, batem nele e deixam ele ali como um semi-morto. Jesus diz que então vem um sacerdote, e o sacerdote passa pelo mesmo caminho. Por quê? Porque muitos sacerdotes viviam ali naquela cidade de Jericó, e eles saíam dali em direção a Jerusalém para cumprir o seu trabalho sacerdotal. Então aquilo ali era um caminho muito movimentado por eles, e sempre quando eles passavam por ali, eles passavam em grupos, por causa do perigo daquele lugar. A Bíblia diz que esse sacerdote vem, e quando ele passa, que ele percebe aquele homem ali caído, ele passa pelo lado oposto. Algumas traduções dizem que ele passa de largo, ele não se aproxima daquele homem. A Bíblia diz que então vem um levita, e da mesma forma o levita vem, quando percebe que aquele homem está ali caído, ele também passa pelo lado oposto, ele passa de largo. Jesus então vem, irmãos, e diz que um samaritano vem pelo mesmo caminho, viajante, vinha a trabalho. De repente ele percebe que aquele homem está caído. Ele não sabia, irmão, se aquele homem estava vivo, se aquele homem estava morto, mas a Bíblia diz que ele desce do seu animal e ele se aproxima. Ele percebe que aquele homem está muito machucado, que aquele homem está muito ferido. Então ele vai até o seu cavalo, né? A Bíblia não diz qual era o animal, ele vai até o seu animal, a gente acredita que seja um cavalo. Ele pega ali óleo, vinho, azeite, vinho, ele vai até aquele homem, ele começa a passar sobre as suas feridas, ele começa a cuidar daquele homem, ele começa a tratar, ele pega aquele homem e coloca sobre o seu animal, ele leva aquele homem até uma hospedaria. Chegando ali, ele paga para que o dono da hospedaria cuide dele, e ele diz: olha, eu estou a viagem, quando eu voltar eu passo por aqui, e aí se você tiver gastado a mais com ele, eu te pago. Jesus olha para aquele intérprete da lei, irmãos, e ele pergunta assim: olha, na sua opinião, quem foi o próximo? Irmãos, esse intérprete da lei, ele responde com uma palavra-chave para a nossa vida. Ele diz assim: Senhor, aquele que foi o próximo desse homem foi aquele que exerceu para com ele misericórdia. Irmãos, Jesus sobe a um monte, e quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, Jesus olha para a multidão e ele diz assim: olha, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ter misericórdia? Irmãos, ninguém nasce misericordioso, ninguém do dia para a noite vira um misericordioso. Tem misericórdia na sua vida pessoas que são cheios da presença de Deus. E quando nós olhamos para esse ponto, que tem misericórdia na sua vida, pessoas que são cheias da presença de Deus, nós começamos a diferenciar que existem pessoas dentro da igreja, exercendo liderança, que simplesmente carregam na sua vida um título, mas na verdade não tem vida de Deus na sua vida. E aí começa um processo, irmãos, começa um processo de nós entendermos por que muitas pessoas vêm para a casa do Senhor,
não permanecem e vão embora, porque na maioria das vezes ele vai chegar dentro da casa do Senhor e vai encontrar uma liderança que simplesmente carrega um título na sua vida, mas não carrega a vida de Deus, porque quem tem a vida de Deus, ele se importa com as outras pessoas. Sabe o que faz, irmãos, ganhar vidas e fazer com que essas vidas permaneçam na casa do Senhor? Uma liderança que tem disponibilidade de viver a vontade do Senhor Deus. Porque existe uma liderança que não tem disponibilidade para viver na sua vida aquilo que o Senhor Deus quer que ele viva. Irmãos, existe uma liderança dentro da igreja, existe um povo dentro da igreja que até hoje ele não entendeu o que é aceitar Jesus, o que é entregar a minha vida para Jesus. Existe um povo, irmãos, que entregou a sua vida para Jesus, mas na verdade ele vive com Jesus até onde ele acha que deve viver. Existem pessoas que não entenderam que quando você dá algo para alguém, a pessoa faz daquilo que ela bem entender. Irmãos, quando eu ganho um presente de uma pessoa, eu faço daquele presente o que eu quero. Se eu ganhar uma camisa, eu vou usar ela no dia que eu quiser. Se eu não quiser usar ela, eu vou guardá-la. Assim é a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, acabou a minha vontade. Agora eu vivo a vontade que Deus tem em relação à minha vida, porque agora ela é dele. Só porque, irmãos, existe uma igreja que não está disponível para Jesus. Ela entrega a sua vida para Jesus até o ponto que lhe convém, até o ponto que lhe agrada. Porque existe um povo que faz interessado naquilo que Deus pode dar. Existe um povo que faz buscando a recompensa. Existe um povo, irmãos, que não entendeu que quando a minha vida ela é do Senhor, acabou meus sonhos, acabou meus planos, acabou os meus projetos, acabou os meus desejos, acabou as minhas vontades, porque agora quem vive em mim é Cristo Jesus. Nós aprendemos 7 coisas, irmãos, com essa história do bom samaritano. Primeiro ponto da nossa palavra que nós aprendemos: o samaritano sentiu compaixão do homem caído. Olha, tanto que isso é interessante, irmãos. A Bíblia diz que veio um sacerdote, irmãos, conhecedor da lei. Irmãos, o homem vem, conhecedor, aquele que tem a teologia, aquele que sabe de tudo. De repente ele vê um homem caído. Aí tem pessoas, irmãos, tem líderes dentro da igreja, que ele conhece tanto a palavra de Deus, que ele usa a palavra para justificar aquilo que ele não faz para Deus. Porque nós podemos pegar o sacerdote e usar como justificativa pelo fato dele não ter se aproximado desse homem, o texto que está em Levítico capítulo 21, verso 1, onde a palavra de Deus diz que os homens que eram separados para Deus não podiam tocar em nada morto, não podia se aproximar. Então ele poderia falar assim: não, eu não me aproximei daquele homem porque era algo morto, se eu tocasse eu me tornaria impuro. Mas na verdade, irmãos, ele não sabia que aquele homem estava morto, ou se ele não estava morto, ele nem teve no seu coração o desejo de se aproximar. Por quê? Porque na vida daquele sacerdote não havia compaixão. Compaixão, irmãos, é uma comprovação de que Jesus habita na nossa vida. É o sentimento que Jesus teve quando ele olhou a multidão e ele sentiu no seu coração, ele se compadeceu daquela multidão que não tinha pastor, daquela multidão que não tinha alguém para estar direcionando. A Bíblia diz que Jesus sente compaixão, o sacerdote não tinha. O levita veio, irmãos, e dentro do levita não houve a demonstração também de compaixão. Mas a Bíblia diz que o samaritano veio e ele tinha compaixão. Deixa eu te falar uma coisa: tem muitos líderes dentro da igreja que ao invés de ter compaixão, ele tem dó, irmãos. Ah, coitadinho daquele irmão, meu Deus, mas a vida do fulano é triste demais. Quando você cuida de pessoas com o sentimento de dó, o seu cuidado, irmãos, ele é provisório. Quando nós nos dispomos a ajudar alguém com o sentimento de dó, aquilo ali, irmãos, é muito rápido, ele é passageiro, logo você vai abrir mão. Já viu aquelas pessoas, irmãos, que de repente ele fica sabendo de uma história de alguém que está sofrendo muito, aí ele fala assim: que dó, mas ele não faz nada por aquela pessoa. Quando você tem esse sentimento da sua vida de olhar para alguém, ter dó e não fazer nada por ela, você tem que rever se a sua vida tem sido uma vida de busca de disponibilidade para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele homem teve compaixão. E aí eu quero te falar uma coisa, irmãos. Nós percebemos uma coisa muito interessante, porque quando a pessoa tem compaixão, é como eu disse, dó, você vai até um certo ponto,
Compaixão, você se dedica. Aquele homem desceu do seu animal e ele foi até onde aquele outro estava. Deixa eu te falar uma coisa: só vai descer para ajudar as pessoas quem tem na sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Só desce da onde está pessoas que entenderam o que Deus quer em relação à vida dela. Irmãos, tem pessoas dentro da igreja que ela quer o título. Tem líderes dentro da igreja que ele quer ser respeitado pelo título que ele tem, pela autoridade que ele tem, pelo nome que ele tem. E eu quero te falar uma coisa: esse respeito, irmãos, nunca vai ser alcançado pelo título, porque o respeito em Deus que você vai alcançar das pessoas é pelo tanto de Deus que foi enxergado na sua vida. Irmãos, quanto mais vida de Deus você tiver, mais consideração e respeito as pessoas vão ter por você. Jesus conta essa história e ele traz o bom samaritano como exemplo, irmãos. Alguém ao qual os judeus não tinham parte. Os judeus não conviviam com os samaritanos. Era algo absurdo falar com o samaritano. Era algo desprezível. Mas Jesus vem e conta uma história e ele traz o exemplo de alguém que talvez para aquele povo estava tão distante de Deus, mas na verdade a atitude daquele homem demonstra aquilo que ele carregava dentro da sua vida. Irmãos, para que as pessoas sejam alcançadas lá fora, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida é compaixão. Se você vê alguém passar por alguma dificuldade, você não sentir dor por isso, você precisa rever se os seus conceitos têm sido os conceitos do Senhor Deus para a sua vida. Irmãos, eu estava lendo esses dias atrás sobre a vida nossa com Deus. E aí chegou num ponto dessa leitura que eu achei muito interessante, onde o autor disse o seguinte: pessoas que têm 1 ano que ela está na igreja, que ela não consegue orar 10 minutos por dia, ela precisa rever a sua relação com Deus. Aí ele continua dizendo assim, pessoas que estão na igreja há 1 ano e não leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela precisa rever o seu relacionamento com Deus. Aí o autor chegou num ponto que eu achei muito forte. Ele falou assim, pessoas que estão há mais de 1 ano na igreja, que não conseguem orar todos os dias e não conseguem ler a Bíblia, ele precisa questionar a sua salvação. Por que eu estou te falando sobre isso, irmãos? Porque as nossas atitudes é o que vai demonstrar aquilo que nós carregamos dentro de nós, irmãos. A Bíblia diz que da nossa boca sai aquilo que o coração está cheio. Se as nossas palavras têm sido palavras de bênção, é demonstração que nós estamos cheios da presença do Senhor. Se as nossas palavras são palavras duras, são palavras severas, são palavras de muitas vezes dizer, aquele ali não quer nada com nada, eu abro mão dele, aí nós precisamos rever os nossos conceitos, irmãos. Hoje pela tarde, irmãos, eu estava na igreja, uma jovem, alguns dias atrás ela me procurou e falou, pastor, eu preciso conversar muito com o senhor. E eu falei para ela assim, vamos conversar. E ela chegou na sexta-feira e nós estávamos indo para um encontro. E eu falei para ela assim, minha filha, terça-feira você vem mais cedo na igreja e a gente conversa. Ela falou, então tá, pastor. Irmãos, essa menina, ela mora depois da Eternite. Ela mora bem longe da nossa igreja. E todo domingo ela pega o ônibus e vai lá para o Fim Social. Dia de célula, ela pega o ônibus aqui e ela vai lá para o Fim Social. E a mãe e o pai dela são pastores. E ela não congrega com a mãe e com o pai, padrasto, perdão. E aí, irmãos, hoje ela foi na igreja e eu falei assim, olha, eu sei que você tem alguma coisa na sua vida que você quer me contar, mas às vezes você está com vergonha. E ela falou, realmente, pastor. E aí, irmãos, eu vi que ela foi dando uma ânsia de desespero, parecendo assim que ela queria pôr algo para fora, mas ela estava tão nervosa, irmãos. Aí ela foi me contar, falou, pastor, quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe e minha mãe casou com um novo homem. Desde os 3 anos de idade, esse homem me molestava sexualmente, pastor. Às vezes estava sentado no sofá, eu, minha mãe e ele, e juntamente com ela, ele me molestava, ele passava a mão nas minhas partes íntimas. Eu não sabia que ele fazia a mesma coisa com a minha irmã, pastor. Foram 10 anos nós sendo molestadas por ele, mas nós não contávamos para minha mãe que a gente tinha medo. Aí quando ele foi estrupar minha irmã, aí ela chamou a polícia. No que ela chamou a polícia, minha mãe não acreditou em nenhuma de nós duas. Ela acreditou nele. Só que ela falou assim, pastor, não é que minha mãe não acreditou em nós. Na verdade, a minha mãe tinha um amor tão grande por aquele homem que ela preferiu encobrir os pecados dele ao invés de amar as filhas.
porque muitas vezes ele insinuava para nós na frente dela. Irmãos, e ela foi falando, e ela chorava muito, ela chorava de gritar. E aí, irmãos, ela falou assim: pastor, minha mãe perdeu a nossa guarda e nós fomos levados pela justiça, e nós ficamos 5 meses, eu e minha irmã, trancada num orfanato, aonde nós não podíamos nem sair na porta, pastor. O meu avô, por parte de pai, ganhou a nossa guarda, só que a minha avó, por parte de pai, não gostávamos de nós duas. Meu avô nos tratava bem, mas a nossa avó nos tratava muito mal, ao ponto que ela deixava nós dias sem comer. Meu avô, vendo que a nossa avó não nos amava, ele nos devolveu para a justiça. Dias depois, minha mãe nos buscou de volta. O homem ficou preso por 9 meses, ele saiu da cadeia, minha mãe continuou com ele, e ela convenceu toda a família que aquela história nossa era mentira. E aí ela me disse assim: pastor, eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe. Minha mãe diz que ela ama todo mundo da igreja, ela abraça todo mundo na igreja, ela fala que ama todo mundo. Se nós chegarmos nela hoje, se o senhor chegar nela para conversar com ela sobre essa história, ela vai negar essa história, ela vai dizer que é mentira essa história. E ela falou: pastor, eu já tentei não sei quantas vezes suicidar, eu não aguento mais viver, porque eu chego dentro da minha casa, eu vejo a demonstração que a minha mãe tem em relação ao marido dela, e ela não tem esse amor e esse carinho por nós. E ela disse assim: pastor, o senhor sabe por que eu venho congregar aqui na igreja? Porque aqui eu escuto pessoas dizer que me ama. Aqui, pastor, pessoas me abraçam. Pastor, eu tenho para mim como se o senhor fosse o meu pai e a pastora fosse a minha mãe. Sabe por quê? Porque eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe nem do meu pai. Eu me sinto tão desprezada, mas tão desprezada. Aí ela me falou assim: pastor, e eu estou vivendo o processo do discipulado, mas eu não consigo ter abertura com a minha discipuladora. E eu quero falar algo para o senhor, eu estou num ponto que eu estou a ponto de explodir, pastor. Eu já perdoei ele, eu já perdoei minha mãe, mas quando eu me lembro dessa história, isso me mata, isso me fere, isso me machuca. Por que eu estou te contando essa história, irmãos? Porque às vezes nós estamos tão distantes do Senhor, irmãos, que nós não temos sensibilidades para perceber que pessoas que dão trabalho para nós dentro da igreja são pessoas que necessitam de uma ajuda especial. E às vezes nós preferimos olhar para essas pessoas com um sentimento de desprezo e de indiferença, porque eles dão tanto trabalho que nós dizemos assim: não, aquilo lá não quer nada com nada, quando na verdade aquela pessoa tem uma necessidade muito forte de Jesus Cristo. Mas só vai ter condição de ajudar essas pessoas quem carrega dentro de você a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos cheios dessa presença, o Espírito de Deus vai nos levando a fazer aquilo que Ele quer em relação à vida do próximo. Irmãos, quando ela falou aquilo, eu fui embora, e eu fiquei percebendo aquele sofrimento. Eu falei muitas coisas para ela, falei para ela assim: minha filha, você ainda vai ser um grande testemunho para muitas pessoas, porque a gente não percebe, irmãos, mas existe um grande número de pessoas dentro das igrejas que sofreram algum abuso, e esse abuso faz com que ela tenha traumas, e esse trauma faz com que ela não acredite que ela seja capaz de liderar, esse trauma faz que ela não acredite que ela é capaz de vencer, de ter uma família, de ser usada por Deus. E essa pessoa só vai entender isso, irmãos, quando ela encontrar dentro da igreja uma pessoa que tem um coração dependente do Espírito Santo de Deus, porque aí ela vai instruir aquela pessoa e ela vai entender que Deus, Ele é o Deus do impossível para mudar qualquer situação. Segundo passo dessa história que nós aprendemos com o samaritano, irmãos, é o que eu disse: o samaritano, ele desceu da sua cavalgadura. Você sabe por que tem muitos líderes dentro da igreja que alcançam muitas vidas e outros não alcançam vidas? Não é porque aquela pessoa é melhor do que a outra, porque aos olhos de Deus, irmãos, nós somos iguais. Lendo a Bíblia, nós vamos entender que não existe um pastor mais especial do que um outro, um líder mais especial do que o outro. Existem pessoas que entenderam que a vida dela é do Senhor Jesus, e aí ela se aproxima mais de Deus, e quanto mais ela se aproxima, mais responsabilidade Deus vai entregando para ela, porque Ele confia naquela vida. Existem líderes dentro da igreja que têm disponibilidade de cuidar de vidas, por isso ele alcança mais vidas. Enquanto existem outros que vivem remoendo dentro de si: o que é que eu faço para ganhar a vida? O que você deve fazer é você ser disponível
a viver aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Esse é o ponto, irmão, ser disponível. Irmãos, eu cheguei na igreja com 19 anos de idade. Com 21 anos de idade eu já estava na escola de pastor. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu cheguei com vários problemas, né? Eu até compartilhei na conferência. Eu também fui uma pessoa que foi abusada sexualmente com 10 anos. Carreguei muitos traumas na minha vida. Mas um dia eu entendi que quando Jesus entra na sua vida, Ele entra para mudar a história. E aí eu entendi que a minha vida tinha acabado e agora era viver a vontade do Senhor para a minha vida. Então, irmãos, eu comecei a cuidar de vidas. E aí eu quero chegar nesse ponto, nosso segundo ponto, que é a história do Adriano. O Adriano, irmãos, tem 42 anos de idade. Ele é casado com a Cecília. E eles chegaram na igreja de Cristo com muitos problemas. O Adriano, irmãos, chegou na igreja com hanseníase. E a sua esposa já tinha passado por um câncer que já tinha comido a face dela e parte das costas dela. E quando eles chegaram na igreja, irmãos, às vezes nós olhamos para as pessoas e vemos algumas características fortes na vida daquela pessoa, e por ela ter características fortes, às vezes nós queremos evitá-las. E a Cecília, a esposa do Adriano, ela é muito expressiva. Então ela é aquele tipo de pessoa que ela chega na igreja e você vê ela de longe, porque ela chega, faz ceiar, irmão, faz ceiar, irmão. Ela é desse estilo, irmãos. E geralmente a gente, às vezes a gente acha que essas pessoas, elas são diferentes de nós. Então não serve para conviver comigo pessoas que fazem muito barulho, pessoas que são diferentes. E eles chegaram na igreja, irmãos, com muita sede de Deus, pelo sofrimento que eles haviam vivido. Para você ter uma ideia, a história de vida da Cecília é muito triste, porque ela perdeu a mãe dela com 36 anos, né, Adriana? Com 40 anos a mãe dela morreu de câncer. Com 27 anos ela deu um câncer gravíssimo. Um câncer que comeu a parte da sua face. O rosto da Cecília é reconstituído. Um câncer, irmãos, que ela teve no período da segunda gravidez dela. Foi um período de muito sofrimento, de muita tristeza. Filha de pastor da Assembleia. Com 14 anos ela foi excluída da igreja, porque antigamente, quando alguém dava trabalho na igreja, o pastor chegava lá na frente, irmãos, e ele excluía a pessoa da igreja. Essa não é a visão de Deus, não, irmãos. Essa não é a vontade de Deus. Então ela foi excluída da igreja, foi para o mundo. O pai era pastor, morreu. A mãe morreu de câncer. Casou, depois ela deu câncer. O marido com hanseníase. A filha nasceu nesse período de sofrimento. Então ela chegou na igreja com muitos traumas, irmãos. E aí ela chegou diferente. Alguém barulhenta demais. Alguém, irmãos, que tinha vários sofrimentos na sua vida. Alguém que queria conversar, mas alguém que não encontrou um líder com sensibilidade para zelar daquela vida, irmãos. Eles começaram a ser cuidados por um pastor da igreja. E chegou um ponto, irmãos, que o pastor falou para o pastor nosso, falou assim: olha, pastor, ou o senhor fica com eles ou o senhor fica comigo, porque eu não dou conta. E aí, irmãos, o meu pastor chegou em mim e falou: Miller, eu vou enviar o Adriano e a Cecília para a sua rede. Você recebe eles lá? Eu falei: pastor, recebo. Por que eu falei que eu recebi? Por que eu falei que eu recebia eles, irmãos? Porque eu comecei a analisar a vida do Adriano e da Cecília. Eles eram pessoas que aos olhos de muitos davam trabalho, mas eles ganhavam muitas almas para Jesus Cristo. Irmãos, pensa num povo reprodutor. Eles têm o dom do evangelismo. São evangelistas. E quando eles veio, irmãos, eu não olhei para as características difíceis que eles tinham vivido com o outro pastor, mas eu olhei para as qualidades que eles tinham. E eu entendi uma coisa: quem convence uma pessoa à mudança é Deus. Para você ter uma ideia, irmãos, o primeiro discipulado meu com o Adriano, ele é polícia. Ele chegou no discipulado e ele me disse assim: ó, irmãos, pastor, o negócio é o seguinte, porque ele conversa muito rápido, agora ele acalmou, melhorou muito, irmãos. O negócio é o seguinte, pastor, comigo é assim: o senhor é o pastor e eu sou o discípulo. Não existe amizade entre pastor e discípulo, não. O que o senhor falar eu obedeço, porque o problema que eu tenho não é daqui para baixo, não, é daqui para cima. Irmãos, quando ele falou aquilo, eu pensei assim: agora tira o revólver e dá 2 tiros para cima aqui. Irmãos, eu falei assim: o que eu vou aprontar com a Adriana agora, irmãos? E aí a Cecília, irmãos, a esposa da Adriana, ela é muito expressiva, ela conversa muito. Então, às vezes ela ia para o discipulado com a minha esposa, ela falava 4 horas com a minha esposa. E quando ela me encontrava, ela queria falar mais 3 horas ainda. Irmãos, e eu comecei a perceber uma coisa. Olha o que Deus vai falar na sua vida. Às vezes, nós temos disponibilidade para falar, mas nós não temos disponibilidade
para ouvir. Às vezes nós temos disponibilidade para sermos servidos, mas às vezes nós não temos disponibilidade para servir. E aí Jesus disse assim: olha, aquele que quer ser o maior, seja o menor, sirva. O bom samaritano desceu, irmãos, e ele foi lá ver o que estava se passando na vida daquele homem. Irmãos, aí eu me aproximei do Adriano e da Cecília, e um dia eu conversando com a minha esposa, eu falei: Lídia, sabe o que o Adriano e a Cecília necessita? De alguém que tenha disponibilidade para escutá-los. E o Adriano muito resistente, irmãos, ele ia para o MDA, chegava lá, ele falava de tudo menos da vida dele. E aí eu percebi uma resistência. Eu sou bem mais novo do que ele, né? O Adriano tem 42 anos, eu tenho 29 anos, e nessa época eu tinha 26 anos, bem mais novo do que ele. Só que eu falei assim: Deus, se o Senhor me deu, eu vou zelar, irmãos. Aí ele não ia para o discipulado, mas Deus tinha me dado ele. Sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Ia na casa dele na hora do almoço, porque era o horário que ele estava lá. E eu falei: eu vim fazer o discipulado. Ele falava: vem, pastor, então nós vamos fazer o discipulado andando. Irmãos, ele fazia eu andar quase o fim social inteiro de a pé com ele. Um dia chovendo, ele falou: vamos, pastor, para o discipulado. Eu falei: gente, esse homem está tentando, vai ver até onde que eu vou com ele, na verdade. Irmãos, aí um dia eu comprei um presente, fiz um cartaz para ele, fui lá na casa dele, coloquei esse cartaz na porta do quarto, coloquei o presente em cima da cama. Aí ele chegou, ele olhou aqui lá e falou assim: esse pastor é doido mesmo. Na verdade, irmãos, eu tinha entendido que Deus tinha me dado alguém para cuidar, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, que o rebanho, as ovelhas que hoje estão debaixo da sua cobertura, elas pertencem a Deus. Elas não são minhas, elas não são suas, elas são de Deus. E se Deus nos deu para cuidar, nós temos que cuidar e zelar. Quando Jesus, irmãos, terminou o seu trabalho aqui na terra, ele chegou diante de Deus e disse assim: ó, Pai, não perdi nenhum, a não ser aquele que já estava profetizado, a condenação dele. Mas até o fim Jesus zelou da vida dele. Jesus cuidou das ovelhas que foram entregues nas suas mãos. Sabe por quê, irmãos, que muitas pessoas não permanecem na igreja? Porque elas são dadas a pastores que não estão dispostos a cuidar delas, a dar a vida por elas, a zelar delas, entendendo que aquele rebanho pertence a Deus. Irmãos, o Adriano e a Cecília chegou num dia em mim e falou: pastor, só deixa eu fazer uma célula na praça? Falei: pode fazer. Aí quando eu falei pode, ela assustou. Ela falou: uai, pastor, pode fazer uma célula na praça? Falei: pode. Irmãos, se o seu discípulo, ele for melhor do que você, isso significa que você foi um bom discipulador na vida dele. Existe uma liderança dentro da igreja que ele sabe que tem pessoas com maior potencial do que o dele, e às vezes ele amarra a vida daquela pessoa para ela não aparecer, para o brilho dela não ser transparecido. E às vezes ela acaba matando aquilo que Deus tem para a vida daquela pessoa. E eu percebia que eles tinham esse dom evangelístico. Irmãos, eles abriram essa célula e em um ano eles chegaram a 40 células. Em um ano eles ganharam 200 pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eles precisavam, irmãos? De alguém que escutava. E aí a Cecília foi contar a história dela, irmãos. O pai pastor, ela foi abusada pelo irmão. O pai trazia os pecados da igreja para dentro da casa e contava para os filhos. Matou a fé deles na adolescência. Depois veio o câncer, veio a doença. E aquilo foi gerando problemas na vida dela. E ela precisava de alguém que amasse, alguém que a cuidasse. Hoje o Senhor Deus, irmãos, Ele nos chama a atenção a nós entendermos que tem pessoas debaixo da nossa cobertura hoje que elas precisam só ser amadas e cuidadas. Tem pessoas que elas só precisam ser ouvidas. Às vezes não vai precisar você falar nada, às vezes vai ser necessário somente você ouvir. Terceiro ponto da nossa palavra, irmãos: o samaritano aproximou-se daquele homem e ele teve uma atitude. Você já viu quando tem um acidente, irmãos? Aconteceu um acidente, o que junta de curioso em volta do acidente não é pouco, não é verdade, irmãos? Aí tem aqueles que ficam de lá, pulando para tentar ver e fala assim: meu Deus, quebrou a perna, aquele não sobrevive não. Vixe, aí já vai lá e traz a notícia: só cheguei lá, a perna do homem estava arrancada para fora. Aproxima, mas não tem disponibilidade de ajudar, de cuidar, de zelar. E quando aquele homem aproxima, irmãos, ele aproxima para estender a mão. Quer ganhar vida para Jesus, irmãos? Estenda a mão para quem está caído lá fora. Na verdade, a igreja que hoje nós estamos vivendo é uma igreja que muitas vezes tem a mão estendida para acusar, quando na verdade nós temos que nos analisar e estender a mão para ajudar o outro, porque nós também precisamos de ajuda todo dia, irmãos.
Às vezes nós temos disponibilidade para estender a mão, para acusar, para apontar um erro, para apontar um pecado, mas às vezes nós não temos disponibilidade para estender a mão e dizer assim: eu estou aqui com você para te ajudar, para zelar da sua vida, para te dizer que Jesus é bom e que Ele tem poder de mudar a sua história. Às vezes nós estamos na igreja sentado, salvo e satisfeito, irmãos. É os 3 S: sentado, salvo e satisfeito. Meu filho, o resto que se lasca. Aí eu te pergunto hoje, meu irmão, cadê a sua família? Cadê as pessoas da sua casa, irmãos? Quando Jesus está conversando com aquele homem, irmãos, ele diz assim: Senhor, o mais próximo daquele homem foi o que teve misericórdia. Sabe o que é ter misericórdia, irmãos? É se lançar na miséria do outro, é enxergar como o outro enxerga, é sentir como o outro sente. Sabe o que tem faltado na igreja, irmãos? Se colocar no lugar do outro. Tem faltado, irmãos, sentir, enxergar. Porque às vezes, irmãos, é fácil apontar um pecado, é fácil abandonar, é fácil desprezar, quando na verdade o nosso papel é de amar, de cuidar, de zelar, porque é isso que Jesus deixou para nós, irmãos. O bom samaritano se aproxima, e quando ele percebe a necessidade daquele homem, irmão, sabe o que ele faz? Ele vai buscar para poder resolver. E ele percebeu que ele tinha muitas feridas. O que ele fez, irmãos? Ele foi buscar óleo e vinho. Irmãos, aquele homem não era um homem desprevenido não. E eu quero te falar uma coisa: Deus não está à procura de gente, irmãos, que está disponível dentro da igreja. Porque tem gente que pensa assim: não, no dia que eu parar de trabalhar, no dia que eu aposentar, eu vou para a obra de Deus. E eu quero te falar, Deus está à procura de pessoas que trabalham todos os dias. Porque essa, quando você coloca uma coisa na mão dela, ela tem responsabilidade de cumprir. Irmãos, aquele homem não estava passeando no cavalo não. A Bíblia diz que ele estava indo a trabalho, para uma viagem. Mas ele parou o seu trabalho, ele parou a sua viagem porque tinha alguém ali necessitando. Nós temos que parar, irmãos, a nossa agenda, nós temos que parar os nossos sonhos, as nossas vontades, para estender a mão para alguém que está necessitando. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 38, que Judá, filho de Jacó, saiu de perto do seu pai e foi morar numa outra cidade. Ele casou com uma mulher chamada Sua. Judá tem 3 filhos com essa mulher, Er, Onã e Selá. Judá casa o seu primeiro filho, Er, com uma mulher chamada Tamar. A Bíblia diz, irmãos, que Er era mau aos olhos de Deus, então Deus mata Er. Naquela época, havia um costume, que quando morria o marido, se aquele marido não tivesse gerado filhos na sua mulher, ela deveria casar-se com o cunhado. E quando nascesse o filho do cunhado, era como se aquele filho fosse do seu irmão que havia morrido. Judá então faz com que Onã case-se com Tamar. Só que a Bíblia diz, irmãos, que todas as vezes que Onã tinha relações com ela, Onã lançava o sêmen em terra. Onã tinha prazer com Tamar, mas ele não concluía na vida dela aquilo que também era um desejo dela, que era o desejo de gerar descendências ao seu marido. E a Bíblia diz que Deus matou Onã. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Onã estava atrasando o nascimento de Jesus Cristo, porque Deus tinha decidido que Jesus viria da descendência de Judá. O fato dele lançar o sêmen fora estava atrasando o nascimento de Jesus. Aí eu quero te dizer uma coisa: Jesus é o nosso irmão primogênito. Ele veio, morreu e foi para a glória, irmãos. Nós somos os irmãos que hoje tem que gerar descendência a Ele. E o fato de nós não ganharmos vidas estão atrasando a volta de Jesus Cristo, irmãos. O fato de eu não querer cuidar, de eu não querer zelar, de eu não dar uma palavra, de eu não me aproximar, está atrasando a volta de Jesus. Isso é motivo de preocupação, irmãos, porque é a mesma coisa de eu ver uma pessoa indo para um abismo, saber que lá na frente ela vai cair no buraco e eu não fazer nada pela vida dela. A Bíblia diz que o bom samaritano trouxe azeite e vinho. Sabe o que significa azeite e vinho, irmãos? Significa presença do Espírito Santo de Deus, significa sangue de Jesus que cura todos os pecados, irmãos. Nós temos que ser o povo que carrega em nós vinho e azeite, irmãos. O sangue que purifica os pecados e o vinho que sela, que coloca o noivado ali marcado, porque um dia Jesus vai voltar para buscar essa noiva. Irmãos, os dias estão se passando e é a nossa família.
Às vezes, irmãos, nós viemos para a igreja e lá dentro da nossa casa o marido está lá viciado na bebida, o filho está perdido nas drogas. O que nós temos feito aí? Tem um ditado no mundo que fala assim, ó, santo de casa não faz milagre, pastor. Um ditado do mundo, irmão. Eu quero te falar uma coisa, o santo que é cheio do Espírito Santo de Deus, onde ele chega ele faz milagre, irmão. E eu te falo isso com propriedade, irmãos, porque eu ganhei minha mãe, ganhei meu irmão, ganhei minha avó, então nós ganhamos os 10 irmãos da minha esposa. E nós não ganhamos com palavras não, irmãos, ganhamos em atitude, de estar junto, de amar, de cuidar, de zelar, porque o que faz com que as pessoas permaneçam é o amor, irmãos. Um dia a Cecília chegou a mim e falou assim, pastor, o senhor é o meu pai. Ela me trata como pai, irmãos. Pai, ela e o Adriano, irmãos. Sabe que aquele pai, irmãos, que você tem cuidado, irmãos, hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho o coração dele, eles são os melhores discípulos que eu tenho. Não estou falando porque ele está aqui não, irmãos. Porque há uma correspondência, irmãos. Só para você ter uma ideia, irmãos, de tanto que ganhamos esse coração, irmãos, eu lembro um dia que ele chegou no discipulado tão nervoso, irmãos, e quando ele está nervoso, o Adriano gospe muito, né, Adriano? Quem fica brabo, ele... Irmãos, aí eu acalmei ele ali, irmãos, e eu fui ganhando o coração dele, ganhando o coração dele, ganhando o coração dele. E eu quero dizer para vocês assim, irmãos, nos momentos que eu mais precisei, ele estava lá. E juntos, irmãos, hoje nós estamos ganhando vidas para o Senhor Jesus. Para vocês terem uma ideia, irmãos, quando eles chegaram, nós éramos 6 células. Nós chegamos a 65 células, trabalhando juntos, irmãos. E não é só eles que têm dificuldade não, irmão. Se eu for olhar para todos os discípulos que eu tenho, hoje eu tenho 9 discípulos. E engraçado, irmão, eu tenho 3 da minha idade, o restante é tudo mais velho do que eu. E nós estamos ali, irmãos, focados em ganhar vida. Se eu te contar, irmãos, as histórias das pessoas que nós temos na igreja hoje, a nossa igreja ela é conhecida como a igreja do ex-drogado, da ex-prostituta, do ex-homossexual. Quando nós começamos o processo do discipulado, irmãos, nós éramos 300 pessoas. Em 3 anos, dentro do discipulado, nós chegamos a 1.450 pessoas. Porque o nosso pastor nos ensinou, meu filho, pessoas valem muito mais do que coisas. Valorizem as pessoas. O ano passado, irmãos, eu morava no fundo da casa da minha mãe. Eu comecei a orar e falar para Deus, Deus, eu quero uma casa. Não pelo fato que eu queria uma casa, porque já não cabia a minha liderança lá no fundo, no barracão. Não cabia a liderança, irmãos, foi crescendo tanto que um dia nós fizemos uma reunião e eu fiquei inconformado com aquilo de não caber eles dentro da minha casa. Irmãos, e eu orei, eu fui ministrar numa igreja, quando eu cheguei lá, a irmã virou e falou assim, olha, Deus vai responder esse sonho que o senhor está esperando. E você nem imagina de quem que é. Irmãos, o Adriano foi lá e ele fez um empréstimo de mais de 100 mil reais. Falou, pastor, está aqui na sua mão, constrói a sua casa. Irmãos, quando ele teve essa atitude de entregar um empréstimo de mais de 100 mil reais na minha mão, porque a gente não faz isso nem para parente hoje em dia, irmãos. Naquele dia eu entendi que eu tinha ganhado o coração daquele homem, irmãos. Ele falou, pastor, eu só não quero que ninguém da igreja saiba disso. Eu estou falando isso aqui para vocês que é só eu e ele, irmãos. Ele falou, pastor, não fala para ninguém, porque eu sei que se os outros ficarem sabendo, aí depois qualquer coisa que o senhor fizer para mim, eu falar, tá puxando saco do Adriano, né? E eu falar para você, irmão, não puxa o saco dele não. Nós senta, trata, bate, mas é filho, irmãos, e o filho, ele permanece junto. E eu quero te falar uma coisa, pessoas que são bem cuidadas e amadas, ela vai grudar em você e não vai sair de perto da sua vida. Não vai sair, irmãos, aí eu não construí uma casa não, eu construí 2 sobrados, um para mim e um para minha mãe, que eu falei assim, vou honrar minha mãe, que me ajudou até agora, irmãos, fiz 2 sobrados, um para mim e um para minha mãe, e ainda ficou o barracão que nós alugamos lá agora, ainda ganho o dinheiro do barracão. Irmãos, pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo por isso? O samaritano, irmãos, ele untou as feridas. Deixa eu te falar uma coisa, para as pessoas permanecer vai ser necessário você cuidar das feridas da vida dela, amar, zelar. 5º passo, o samaritano colocou sobre a sua cavalgadura. Irmãos, ele parou a viagem dele, ele colocou ele dentro em cima do seu animal, ele levou ele até uma hospedaria. A hospedaria hoje representa a igreja. Você hoje é o bom samaritano. Aqui é o lugar de cura, irmãos. Aqui é o lugar de restauração. Às vezes nós olhamos para a igreja e nós achamos que a igreja está fedendo, porque nós conseguimos enxergar tantos erros na vida das pessoas que estão dentro da igreja. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Se você acha que a igreja está fedendo por causa dos pecados dos irmãos,
lá fora o mundo está podre. E aqui é o lugar onde esse pecado que está fedendo vai ser sarado e vai virar perfume para levar cura a outras pessoas. Eu quero te falar uma coisa hoje: nunca pense que existe algo impossível para Deus. O outro pastor, irmãos, que não conseguiu ficar com a Adriana e com a Cecília, ele chegou em mim um dia e falou assim: olha, hoje eu te diria uma coisa, eu não abriria a mão do Adriano e da Cecília, porque hoje eu entendi que a pessoa que dá trabalho para você num tempo, você deve pagar um preço maior pela vida dela. Na verdade é porque as pessoas dão trabalho à nossa visão e nós não temos disponibilidade de pagar um preço para que Deus mude a história de vida dela. Ele falou assim: o meu erro foi de não ter pago um preço maior, porque se eu tivesse pago, Deus tinha me honrado através da vida deles. E aí eu te falo uma coisa, irmãos, aí eu vejo que às vezes tem líder que está dentro da igreja ouvindo isso e não aprende. Você sabe por quê, irmãos? Tempo depois, eles abriram mão de um outro casal de supervisor. E para onde que veio, irmãos? Para mim. Irmãos, ia estar lá ganhando vida até falar chega. E ganha vida e corre. E aí eu vou te falar uma coisa, irmão, pensa num homem que dá trabalho. É o homem que veio agora. Irmãos, mexe com uma gambira lascada. Eu acho que ele tem como é que fala aquelas pessoas que emprestam dinheiro? Eu perdi o nome. Irmãos, se você pensar o tanto de agiota que tem atrás daquele homem, mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, você vê o tanto que aquele homem ganha vida para Jesus. Aí tem dia que eu vou para casa dele, irmão, fica até 2 horas da manhã com esse homem resolvendo problema. Mas eu entendi que aquele ali é uma ovelha do Senhor e eu vou lutar pela vida dele até o fim. Vou untar essas feridas, vai gerar cura e um dia ele vai virar testemunho, irmãos. O Adriano e a Cecília já até viajou, irmãos, para fora, pregando e contando a história e falando: olha, eu tive alguém que se dispôs a me amar e esse amor mudou a minha história de vida. Sabe, irmãos, o amor é tão grande na vida deles que eu fico observando. A Cecília, ela está vivendo um momento difícil, ela está com um problema, uma enfermidade novamente, ela vai fazer uma cirurgia, irmãos, mas você não vê nela hora nenhuma murmuração. Ela só pensa em célula, ela só pensa na igreja, ela só pensa em ganhar vida. Ela estava lá: pastor do céu, minha cirurgia é segunda-feira, eu quero ir para o encontro de líder, eu quero ir para o encontro. E ela orou, irmãos, aí Deus mudou a cirurgia dela, irmãos, e ela tem que fazer a cirurgia logo. E ela: não, pastor, eu tenho que ir para o encontro. Nossa, pastor, Deus já fez um milagre, que eu já parei de sangrar, eu vou para o encontro. E ela foi para o encontro, e ela: pastor, quinta-feira é minha cirurgia. Irmãos, e lá hoje ela: pastor, traz os relatórios da célula que eu quero organizar as células. Porque ela entendeu, irmãos, que a vida dela já não pertence mais a ela, pertence a Jesus Cristo. E ela sabe que se ela morrer, ela vai encontrar com Deus, mas ela sabe que se ela viver, ela vai viver para Jesus Cristo. Mas por que ela entendeu isso, irmãos? Porque ela encontrou alguém que amou, que cuidou, que zelou. 6º passo: o samaritano levou aquele homem a uma estalagem. Traga as pessoas para a igreja, irmãos. 7º passo: o samaritano pagou a internação e garantiu pagar a diferença. Quando você trouxer elas para a igreja, dedique a sua vida a ela. A Bíblia diz que vale muito mais uma alma para Deus do que o mundo inteiro. Não deixa passar esse ano sem você ganhar uma alma para Jesus Cristo. E eu quero profetizar que essa alma vai ser aquela pessoa da sua família que hoje está te dando dificuldade, que hoje está vivendo problemas. Essa vai ser a alma que você vai ganhar e vai testificar para o Senhor, irmãos. Você vai declarar e você vai profetizar todos os dias: vai ser essa alma que eu vou resgatar para Jesus Cristo. E você não vai só ganhar, ela vai permanecer, porque as pessoas que mais te dão trabalho são as pessoas que mais almas para Jesus elas vão ganhar. Por isso o preço é maior, irmãos. Por isso há essa necessidade de um preço maior. O Senhor hoje, irmãos, Ele quer convidar você a ser disponível para Ele. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: olha, você disse certo. Foi aquele que exerceu de misericórdia, que cumpriu o mandamento. A Bíblia se resume em 2 mandamentos: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao seu próximo como a você mesmo. Mateus 7,12, a palavra de Deus diz assim: olha, faça para os outros aquilo que você quer que façam com você. Tenha amor pelas vidas, irmãos. Ore por elas, interceda. Para encerrar, irmãos, eu quero deixar esse versículo para a nossa vida. A Bíblia diz que o povo de Judá pecou contra Deus, desagradou a Deus. Lá em Ezequiel 22:30, Deus decidiu permitir que aquele povo fosse levado para o cativeiro como escravos. Não obedecia mais a Deus. Só que a Bíblia nos ensina, irmãos, que da mesma forma que Deus ele é justo, Deus ele é amor.
E Deus pensou assim: olha, eu vou olhar para a terra e vou encontrar alguém que seja disponível para interceder por esse povo, porque se tiver alguém para interceder, eu vou guardar a vida deles. Obrigado, meu irmão. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que Deus olhou para a terra de Judá e Ele não encontrou um homem sequer que se colocasse na brecha para interceder por aquele povo. Hoje Deus está olhando para a terra e Ele está encontrando a sua vida, porque Ele sabe que você é disponível para interceder por alguém. Se você se colocar na brecha por alguém, irmãos, por causa da sua fé, Deus vai mudar a história de vida dessa pessoa. Por causa da sua motivação em se colocar no lugar dele, de clamar pela vida dele, Deus vai mudar a história de vida dele. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos aonde você está aí agora. E com seus olhos aí fechados, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a você analisar a sua vida. Desses três, quem tem sido você? Sacerdote, levita, o bom samaritano? Você tem se colocado no lugar dos outros? Quantas pessoas que talvez saíram da sua célula e você disse assim: vai tarde, não queria nada com nada. Se você analisar agora, você pagou um preço muito alto por aquela vida, para você desvalorizar ela com tanta facilidade. Quando nós temos esse sentimento dentro de nós, irmãos, nós percebemos que nós estamos longe da presença do Espírito Santo de Deus. O sentimento que vai confirmar na sua vida todos os dias que a presença de Deus é real em você é o sentimento de compaixão. O bom samaritano teve compaixão. Para que as vidas sejam alcançadas e para que as vidas permaneçam dentro da igreja, é necessário que essas vidas encontrem em você a compaixão que houve em Cristo Jesus.